Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Visitas, entrando no segundo bloco, né? E dando continuidade, o doutor Edésio comentava aqui no fim do primeiro bloco, do princípio das atividades, como é que eram os alunos, como é que foi o contato com os pais, como é que as famílias viam essa situação. Doutor Edésio, foi difícil aquele início? O início foi muito difícil, porque quando eu assumi a presidência lá, já existia aquela sede ali na rua Isidoro Schlickmann. Inclusive, a construção daquela sede teve grande empenho do Clube da Leide, aqui de Braço do Norte. O Clube da Leide, ele começou a se entusiasmar por esse tipo de trabalho e, na época, eu me lembro que a minha mãe doou aquele terreno lá. Aquele terreno foi doado pela minha mãe, tá? E ali foi construído a sede da APAE, que funcionou por um período muito grande, sendo que depois houve necessidade de que nós tivéssemos feito a transferência de lá, porque o solo lá era muito úmido e o fundamento da casa não foi muito bom. O que aconteceu em relação à busca da APAE? Por que houve necessidade de ampliação do espaço para a APAE aqui de Braço Norte? Porque antigamente achava-se que a criança excepcional era uma criança doente, não era uma criança normal. E hoje nós temos, e foi construído também essa imagem de que uma criança que frequenta uma escola tipo de APAE, que tem alguns problemas de excepcionalidade, ela é uma criança que merece todo o cuidado e tem perspectiva grande de desenvolvimento, de inclusive inclusão social. Então, a mudança do conceito, da cultura em relação à criança da APAE é que motivou ao desenvolvimento de busca. Vocês tiveram que quebrar, na verdade, alguns tabus, alguns paradigmas e que vinha sendo implantado na cultura das pessoas durante centenas de anos, né? E depois teve o seguinte, todas as atividades que eram feitas lá na APAE, na época já a Emília trabalhava lá também, todas as atividades sociais que eram feitas, nós convidávamos muita gente. Na época eu me lembro que o Padre Valentim, na época de Natal, Páscoa, ele sempre rezava uma missa, eram feitas apresentações, trazíamos, eu me lembro que uma ocasião nós fomos em Laguna buscar fantasias de carnaval, para eles pularem o carnaval com os restos de fantasias de escolas de samba. Então tudo isso aí criou um ambiente em que a sociedade local participasse bem da atividade da APAE. Isso aí mudou o conceito. Hoje a gente vê que a APAE tem um conceito muito grande e a busca da participação da sociedade é grande. Mas ainda há resistência nas próprias famílias, não? O problema é tudo conceitual, né? Tudo é conceitual, porque eu sempre digo, o amor da criança, da APAE, ele é muito grande. Por exemplo, a Emília, a Arlete, que estão diariamente lá, sente aquele abraço afetuoso, não é? Eu, por exemplo, eu não participo tão intensamente, né? Bem menos, né? Então, mas já participasse bastante. Sim, eu participei bastante, mas aquelas crianças lá, quando me veem e abraçam. Então, eles são crianças muito afetuosas. Até porque tem muitos ali que estão lá há 10, 15, desde que foi fundada, né? Com certeza tem. E depois tem o seguinte, hoje, o que eu sinto, às vezes eu coloco até para os meus pacientes, o que nós sentimos hoje no mundo atual é falta de amor. E lá na APAE tu encontra crianças que eles transbordam de doação do amor. O amor desinteressado, né? É muito grande. E hoje a gente vê também que, inclusive, a sociedade tem essa consciência do ajudar, porque se nós formos verificar o pessoal de nível econômico, são os que mais têm crianças lá dentro da APAE. E isso tem algumas explicações, inclusive científicas, tá? Porque antigamente, ou quem sabe até atualmente, por exemplo, uma mãe que ia fazer um parto, tá? E quando era pobre, ela dificilmente ia para a cesariana, tá? Às vezes tinha um parto difícil e uma criança fazia uma paralisia cerebral, que hoje são alunos das APAES, não só de Braço Norte, mas em qualquer local do mundo. Então, esse conceito também já está sendo mudado, porque a busca também da mãe
de fazer um pré-natal direitinho, de ter o seu médico, tá? O conceito do médico hoje no respeito à parturiente é muito maior do que antigamente. Isso aí tudo desenvolve um trabalho que faz com que a sociedade também tenha essa participação indiretamente. Essa barreira era muito mais pela incapacidade, pela praticamente a inutilidade daquele membro da família, ou era muito mais uma questão cultura religiosa? Acho que teria todos os aspectos também. Eu acho que também tinha também cultura religiosa nesse aspecto aí, tá? Agora, voltando ao aspecto também do desenvolvimento da PAI, quando nós tivemos que desmanchar sair daquela sede lá, nós passamos dificuldades enormes, né? Tivemos para o porão do Clube Cruzeiro. Exatamente. Vocês tiveram tempo ali? Tivemos, porque lá a gente via aquela inundação cada vez que chovesse, e pequeno, já estava ficando pequeno. Naquela sede lá nós perdemos muito documento, muita história. Nós perdemos história. lá por causa das inundações que teve lá. Então aí resolvemos, fomos ao Clube Cruzeiro, ficamos um bom tempo lá. Ficamos em torno de uns 7, 8 meses lá. Pois depois dali fomos lá para onde hoje funciona aquela creche. Do lado perto do Corpo de Bombeiro. Ali. Então ficamos ali na cadeia, quando a cadeia foi para lá, para o local que trabalha hoje, ali também vagou, nós também reformamos, arrumamos, foi ali onde é a cadeia, hoje o Corpo de Bombeiro, ali nós trabalhamos e naquela esquina onde funciona aquela creche. Foi também uma beleza, adaptamos tudo muito bem. Então o tempo maior que vocês tiveram foi no espaço que a dona Ferena cedeu. Posteriormente vocês ficaram meio nômades aí na cidade. Sim, ali foi alguns anos ali, claro, enquanto a Emídia começou lá em 91. E eu também, em 92 também. Aquela sede, ela foi inaugurada em 86 e daí nós abandonamos ela, no caso, desocupamos ela em 98. 98. É por orientação 98 técnica nós tiramos, de engenheiros. Saímos de lá e ocupamos... Não tinha segurança. Ela foi interditada mesmo, foi interditada a sede. E aí depois, foi a partir daí vocês foram para o Cruzeiro? Depois fomos para o Cruzeiro, depois fomos lá para aquele lugar onde está o Corpo de Bombeiro e aquela esquina, e a gente via aqui os alunos aumentando a matrícula, o bom atendimento em todos os sentidos, não tinha aquele espaço, que nós também estávamos ali, estávamos sempre pensando em melhorar isso, melhorar aquilo, e não dava mais profissionais, aquela coisa toda. Quando um dia eu vou na prefeitura e falo com o Tilico, ô Tilico, se tivesse um terreno para a gente construir uma casa assim, ele assim, o Arrete, tem aquele terreno lá que uma vez era para fazer o centro dos idosos, que hoje é na Santa Augusta, está lá, até eles começaram, botaram algumas pedras, está lá. Se vocês quiserem ocupar, na época falei com o Edésio e falei com a Emília, conversamos, afinal. Aí todo mundo concordou, só que tínhamos que aterrar porque era um banhado. Eu lembro da polêmica. Aí nós fomos o quê? Falando, naquela época nós tínhamos os alunos de São do Gero junto, também atendíamos os alunos de São do Gero, quando estávamos ali. Começamos a pensar no aterro. E aquela casa, até hoje, aquele terreno está no nome da LBA. Nós atendíamos os alunos de São do Gero e de Gravatal. E de Gravatal, de São do Gero, então veio mais alunos, que a nossa sede até estava bem atendida naqueles dois espaços pequenos. Aí, quando deram aquele terreno, nós fomos atrás para aterrar. Levamos 2 anos para aterrar aquele terreno, que era um banhado muito grande. Aí aterramos com a ajuda da Prefeitura de São do Gero, com a prefeitura, a nossa prefeitura, e com as pessoas que têm retroescavadeira, esse negócio de terraplanagem. Na época o Vilso Cardoso, né? O foi Guido, muito... o Zé Farias, o Mito, Zé Farias, o Zé Mito, Farias, o Luiz Weber, lá do Rio Bonito tinha um também, parece que era o Zé Farias. O Zé Farias, tá. Todos, essas pessoas e a prefeitura. Todo mundo. Aterrar. Fazíamos só em finais de semana. Final de semana, sábado e domingo. Os motoristas da prefeitura, os motoristas de lá, o motorista de cá, a PAI pagava assim, dava uma gorjetinha para eles. Nós pegávamos uma marmita do Castelinho
e serviu o almoço para esses motoristas. Foi assim muito bom, todo mundo participou, a gente ganhou tudo isso aí, mas a gente colaborava com óleo, com alguma coisinha, com as pessoas, os voluntários. A gente sempre cooperou. Aí levamos uns 2 anos, né, Emília, para aterrar aquilo ali, que foi assim o espaço de 10 metros de altura, onde hoje está o nosso pomar, mais ou menos isso. Foi, um fim do mundo. Aquele terreno ficou assim, coisa muito bonita. E quando depois que... Aí nós fomos juntando dinheiro, arrumando aqui, arrumando ali. Foi quando terminou, aí fizemos uma licitação para poder fazer quem é que ia ganhar na parte de trabalhar, de executar a obra. E paralelamente vocês lutando para buscar fontes de recursos. Buscando rifas, jantares pedágios. dançantes, pedágios, cafés coloniais, essas coisas todas. Arrumar um monte de dinheiro, uma porção de dinheiro. Arrumar uma porção, porque senão nós não podíamos começar. Claro que depois tivemos a ajuda de um governo, um pouquinho, 10 de um, 5 do outro, a gente foi somando, né? E quando aí fomos fazer, primeiro foi a tal do batistaca, porque tinha a batistaca de 15 metros ali, não sei o quê, aí fizemos a campanha da batistaca. Mas antes nós fizemos a planta, tá? Que foi o Valdirzinho que fez. Valdirzinho Volpato fez a planta. Então, a planta não incluía o auditório, tá? Então, era uma coisa muito grande. Todo mundo chamávamos que nós éramos loucos, tá? Eu disse para ela, ninguém é louco. Temos que começar. Começou, nós vamos conseguir. Ninguém vai negar. E assim foi. E aonde conseguimos o dinheiro. Eles dão continuidade a esse assunto depois do nosso intervalo com a dona Lete Kirtenbianchini, doutora Edésio Bichos e a diretora Emília Fraga nesse programa de olho na comunidade em seguida, né, nossa sala de visitas, já depois do intervalo.